Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Isso é o que devemos estar sempre dizendo. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que nós estamos vendo neste mundo, o mundo está, como eu sempre digo, Deus me perdoe, mas parece que andando de cabeça para baixo. É uma depravação total. O mundo está totalmente afundando aí, mas isso é uma prova, é uma alegria para a gente, em termos de que está se cumprindo o que Jesus disse, que o que ia acontecer quando estivesse próximo à sua volta. Então prepare-se, esteja pronto, porque Jesus está próximo a voltar. Seja igual às 5 virgens prudentes, e não às 5 nécias que saíram para dar uma voltinha por aí, quando o noivo chegou e elas dançaram. Só subiu às 5 prudentes. Louvado seja Deus. Queremos agradecer os amados irmãos e irmãs que estão conosco, aqui presencial, também virtual, é claro. Está a minha filha Jeane e o meu irmão Lenildo Genro, e o presbítero Gonçalo aí também está assistindo. Que Deus abençoe aí toda a sua família. Claro que eu sempre digo que nós gostamos de repetir as coisas. Nós já somos abençoados, a família toda, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então que Deus continue abençoando aí, presbítero Gonçalo, você, sua esposa, seus filhos, toda a família, que Deus abençoe, para que no futuro estejamos todos juntos num só lugar, não tem divisão de ninguém, é tudo em um canto só, louvando e adorando ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura aí. Você pode pegar a sua Bíblia, né, para a gente ler o Salmo 21, que fala que Davi louva a Deus pela vitória, e nós todos devemos louvar a Deus pelas vitórias que Deus nos dá, por tudo que Deus nos dá. Então devemos fazer isso também. Então esse salmo ele fala disso, que Davi louva a Deus pelas vitórias que Davi tem tido. Salmo 21, e ele diz assim, se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir a Bíblia e acompanhar. Ele diz aí o seguinte: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhes o desejo do coração, e não lhes negaste as súplicas dos seus lábios, pois os supres das bênçãos de bondade, pões-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro, e ele te pediu vida, e tu lhes deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o pusestes por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade,
e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu nome. Amém, aleluias. É isso que nós devemos fazer, cantar e louvar o nome do Senhor, sempre. Eu sempre tenho dito, está na palavra de Deus, é claro, que o fim principal do homem é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. E é isso que nós devemos fazer, sempre estar louvando a Deus, todos os dias, independente das circunstâncias. Eu sempre me lembro, para mim é um exemplo muito grande do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo com 39 chibatadas nas costas. Não sei se ainda, que a Bíblia não diz lá, se o sangue ainda estava escorrendo, ou se estava coalhado já tinha secado. E além disso, era pior ainda estava preso, ele e Silas, amarrado pelo tornozelo lá com o guarda. Meia-noite eu já estou dormindo aí, já estou já chegando para o outro dia. Mas ele estava meia-noite louvando e adorando ao Senhor. Esse é um exemplo que nós devemos seguir, louvar a Deus, independente das circunstâncias. Vamos fazer uma oração de gratidão e louvor ao nosso Deus. E convidamos aí o nosso amado irmão Lenildo, uma oração de confissão e louvor ao nosso Deus. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai Santo do Céu, santificado, glorificado, exaltado é teu excelso nome, Pai. Amém. Temos graça a Deus por até aqui tu ter nos ajudado, Pai. Temos graça a Deus pelo dia que findou, pela essa noite que cai, Deus amado, e tudo segundo a tua vontade e teu querer. Te pedimos, ó Pai, por tua misericórdia, por teu amor, por tuas bênçãos, ó Deus, nessa noite, ó Deus amado, para que possamos aqui, ó Deus, poder estarmos ouvindo a ministração, Pai, que vem do teu servo, Deus amado, para que nossas mentes e nossos corações estejam fortificados e solidificados na palavra do Senhor. Tendemos graça a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, Deus amado, nesse dia de hoje, ó Deus. Também te pedindo perdão, Pai, por tantas coisas que fazemos que não é teu agrado, Deus amado. Mas sabemos, ó Pai, que tudo concorre para a honra e glória do teu nome, pois assim está escrito, Deus. Então, Pai amado, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, Deus amado, nessa noite, Deus amado, que possam chegar a tuas narinas como um cheiro suave, Deus amado, no teu trono branco, Deus amado. Nossa adoração, nosso louvor, pois assim, ó Deus, é o princípio do homem, é adorar a único Deus vivo e verdadeiro, que és tu, ó Pai. Amém. Muito obrigado por cada irmão aqui, ó Deus, pelos que estão nesse momento na live, aqueles que vão estar depois, ó Deus amado. Tu possa também, ó Pai, perdoá-los, possa ungí-los, e com tua misericórdia e teu amor, Deus, possa fazer com que eles prosperem na tua graça e no teu amor. Muito obrigado por tudo, ó Pai, pois em nome de Jesus Cristo, o príncipe da paz, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, nesse nome que tem poder, que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja esse Deus tremendo e maravilhoso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos cantar aqui mais 3 cânticos, os 3 cânticos é de Cícero Nogueira. O primeiro cântico é Não Há Nada Melhor. Você pode até pesquisar na internet aí, para acompanhar, né, no YouTube. Não há nada melhor. O primeiro, o segundo é A Tua Presença e o terceiro, Até Quando. São 3 cânticos de Cícero Nogueira. Então vamos continuar louvando a Deus, porque esse é o nosso dever, louvar ao Senhor. Momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas que ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, há homem que possa abrir, e seus dias começam a mudar. Se
Se é prova de Deus, ninguém pode pedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Devemos realmente confiar em Deus, sem sombra de dúvida. Deus que conhece o seu povo, mas que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, e o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Nada melhor que esperar tão somente em Deus. Se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Devemos confiar somente em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o seu Senhor. Louvado seja Deus. A tua presença, próxima, cântico. A tua presença. A tua presença, a derrota é vitória, a terra se torna um pedaço do céu. Tristeza transforma em total alegria, o amargo se torna em favo de mel. Em tua presença o perdido se encontra, o triste descobre razões para cantar. A tua presença faz a diferença, sem tua presença não posso ficar. Fica, Senhor, olha, Senhor, és meu melhor amigo, meu consolo na tribulação, és meu refúgio em meio à aflição. Fica, Senhor, olha, Senhor, eu sou carente de ti, eu necessito da tua presença para me conduzir. A tua presença o mal não resiste, a doce alegria insiste em ficar. O mar se acalma, o vento se cala, o faminto encontra o gostoso maná. A tua presença faz a diferença, é vitória certa para o lutador. Sair do Egito, andar no deserto,
Sem tua presença Moisés recusou. Fica, Senhor, olha, Senhor, és meu melhor amigo, és meu consolo na tribulação, és meu refúgio em meio à aflição. Fica, Senhor, olha, Senhor, eu sou carente de ti, eu necessito da tua presença para me conduzir, para me conduzir. Sem a presença de Deus para nos conduzir, estamos perdidos. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença eterna, prazer à tua direita. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Até quando? E as dores consomem a força que tenho. Tenho, Senhor, até quando carrego esse lenho? Procuro esconder todo este sofrer da minha história, mas meu bom Senhor, Senhor, até quando aguarda a vitória? Senhor, até quando, Senhor, todo este sofrer espero chorando, às vezes cantando, pra ver se tu vês. Senhor, eu te rogo, apressa esse dia, eu vou respirar um ar bem tranquilo, ver que tudo aquilo foi pra me provar. Senhor, eu confio nas tuas promessas, no teu grande amor. Senhor, reconheço a cada momento que eu nada sou, mas mesmo assim tens provado a mim, pertence aos teus planos, tudo isso me dá mais conformação. Mas diga, Senhor, até quando? Senhor, até quando, Senhor? Todo este sofrer espero chorando, às vezes cantando, pra ver se tu vês. Senhor, eu te rogo, apressa esse dia, que vou respirar um ar bem tranquilo, ver que tudo aquilo foi para me provar. Senhor, até quando, Senhor? Todo este sofrer espero chorando, às vezes cantando, pra ver se tu vês. Senhor, eu te rogo, apressa esse dia, que eu vou respirar um ar bem tranquilo, ver que tudo aquilo foi para me provar, foi para me provar, para me provar. Amém, louvado seja Deus. Esse Deus é tremendo, maravilhoso, e Ele nos prova sempre. Louvado seja Deus. Vamos passar para a melhor parte que eu sempre digo, que é a melhor parte do culto, né? Que é ouvir a voz do Senhor. E é claro que nós vamos ouvir a voz do Senhor através da palavra dEle.
E tem que ter alguém falando, lendo a palavra para poder se ouvir a voz de Deus. Então, quem estiver pregando, como eu estou agora, é eu que vou falar aquilo que está na palavra de Deus. Então, eu sou apenas um canal pelo qual o Espírito Santo me usa para convencer, através da palavra de Deus, aqueles que estarão ouvindo a palavra do Senhor, a se corrigirem, a se consertarem, para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos trazer uma mensagem nesta noite que tem como título Convicções e Desafios da Eleição em Cristo. E está no livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Então, se você tiver com a Bíblia aí, possa abrir a sua Bíblia. Se não tiver com a Bíblia, você pode abrir aí o texto através do celular, que hoje virou um vício o celular. Todo canto tem celular, o cara está com o celular na mão, é dirigindo, é andando de bicicleta, é andando de pé, é dentro da igreja, em tudo quanto é canto é um celular na mão. Então abram a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e leiamos o versículo 9. E depois permaneçam com a Bíblia aberta, para saber realmente se nós estamos falando aquilo que o texto diz. Apenas um versículo, mas ver o que ele diz. E assim diz o versículo 9 de 1 Pedro, no capítulo 2, diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí tem um objetivo: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi que chamou a gente das trevas para a maravilhosa luz? Foi Deus. Então nós temos que proclamar essas virtudes do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Pai Santo e Deus misericordioso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Senhor, tanto nos céus como na terra. Que neste momento, meu Deus, usa-me para a honra e glória do teu nome. Para aqueles que já conhecem a tua palavra, crescer mais ainda no conhecimento da tua palavra, para se deliciar na tua palavra. E aqueles que ainda não têm conhecimento da tua palavra, não se converteram, meu Deus, que teu Espírito Santo use a tua palavra para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para que eles adorem somente a Deus. E só há um caminho para ir para o céu: Jesus Cristo. Jesus Cristo disse bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só Jesus. Então adore só Jesus. Dobre seus joelhos diante só de Jesus. Não dobre diante de nenhum dos outros, mesmo que eram apóstolos do Senhor, que pregaram a palavra, mas devemos dobrar o joelho diante dessas pessoas. É Jesus Cristo que tem condições de fazer isso. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que tu nos deste mais uma vez, nas segundas-feiras, transmitir este culto evangelístico que é da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso. Muito obrigado, meu Deus, e usa-me para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, meus amados, estaremos meditando nesta noite, neste versículo que nós lemos de 1 Pedro, sobre o tema Convicções e Desafios da Eleição em Cristo. Convicções e Desafios da Eleição em Cristo. Maria Raquel, do Torquato, uma bênção aí bem grande para você, para seu esposo e para seu filho. Que Deus abençoe toda a família. Qualquer um dia aí a gente está indo aí para visitar todo mundo, viu? Estou com uma saudade tremenda desse lugar, mas tudo tem seu tempo. Vamos aguardar o tempo do Senhor. Então estaremos meditando neste versículo, sobre o tema Convicções e Desafios da Eleição em Cristo. O apóstolo Pedro, ele trata nos versículos 1 e 2 acerca de os crentes serem casa espiritual de Deus, edificados em Cristo. Vemos as instruções claras de Pedro ao povo nos versículos
1 e 2. Ele diz assim nos versículos 1 e 2: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Isso se é que já experimentamos da salvação que é em Cristo Jesus, nos tornando em pedras vivas nesse edifício espiritual. Quem já aconteceu isso com alguma pessoa, com muitas pessoas, é claro, conosco, aí a gente vai entender o que ele está falando. Então, contudo, a palavra também nos diz que nem todos são da casa de Deus. Pode ser que alguém abra a boca e dizer, eu sou da casa de Deus, e muitas vezes não é de jeito nenhum. Basta olhar para a sua vida, basta olhar para os seus feitos, para as suas atitudes, para o que eles fazem, principalmente na adoração a Deus. Então, todos dizem que são de Deus. Todos não, porque tem uma turma por aí afora que não quer nem saber de Deus. Há muitos que não creem no Senhor Jesus Cristo e que o rejeitam. Mas nós, a igreja do Senhor, não somos assim. Quando nós estamos falando de igreja, grave isso na sua mente, viu? Aprenda isso. Nós não estamos falando em paredes, não. Porque Deus vai vir, Jesus vai vir para buscar a sua igreja. E Ele vai levar as paredes, as casas, não vai levar as pessoas. Então, nós somos a igreja do Senhor. Somos diferenciados desse mundo. Totalmente, inclusive, já há perseguição aqui no Brasil contra o povo de Deus. Temos um outro espírito, outros princípios e costumes e outros valores morais. Agora somos nova criatura em Cristo Jesus, diz Paulo em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Por que é que você abre a boca e diz que está em Cristo, que segue a Cristo, que tem convicção que Cristo é o Filho de Deus e morreu no nosso lugar, e você não faz como está escrito no que Paulo disse no versículo 17? E assim, se alguém está em Cristo, está você em Cristo? Porque se tiver uma nova criatura, aquela criatura velha que vivia no pecado, vivia desviando-se da verdade do Senhor, não é mais. Ele diz que as coisas antigas já passaram. Então, as coisas que a gente fazia, que não agradava a Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, essas coisas passaram. E o texto diz que eis que se fizeram novas. Então, temos novas atitudes, atitudes que estão de acordo com a palavra de Deus. O versículo 9, o versículo que nós lemos no início, declara o seguinte: vós, porém, está apontando para essa nossa distinção dos incrédulos. Vós, porém, aqueles que estão de acordo com a palavra de Deus. E essa nossa condição como casa espiritual, essa nova vida, nos traz algumas novas convicções e um grande desafio que veremos a seguir. O primeiro desafio: nós somos raça eleita. Raça eleita de Deus. Foi Deus que nos elegeu. Foi Deus que nos escolheu. Ele pegou os nossos nomes antes do mundo existir. Ele pegou os nomes, já sabia quem era que ia se desviar dele, quem era que se perder, quem não queria nada com ele. Então ele pegou uma parte das pessoas e colocou no livro da vida do Cordeiro, que inclusive é citado no Apocalipse, e escreveu os nossos nomes, aqueles que são do Senhor, no livro da vida. A eleição não significa que somos melhores que os outros, mas que recebemos
a graça e a responsabilidade no reino. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Que graça é essa? É a graça de Deus. Deus é gracioso, maravilhoso, tremendo. Mediante a fé, porque se não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Eleição tem relação direta com o passado, com o que Deus já fez por nós. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 5, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Louvado seja Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E escreveu, eu sempre digo, porque pelo menos na palavra de Deus não tem o contrário do que eu estou dizendo. Se Deus escolheu, é só um exemplo, escolheu 100 pessoas, claro que não é 100 pessoas, mas estou dando um exemplo de números. Se Deus escolheu 100 pessoas para levar para o céu, nem vai 99, isto é, nem vai só 99 e nem vai 101. Vai os 100. Estão lembrados de Pedro? Quando foi que Pedro se reconverteu? Na hora de morrer. Estava na cruz. Nem desceu da cruz para se converter. Na cruz mesmo ele... Ladrão da cruz. Eu me lembrando do lado de Pedro, falando do ladrão da cruz. Me perdoe aí, que veio na cabeça. Estavam lá os dois ladrões. Então o que aconteceu com um? Um ficou, estavam os dois ladrão na cruz e Jesus. E um ficou dizendo, se tu és Deus, tu és Jesus, sei lá, se tu, desce daí e salva a gente também. O outro ladrão do outro lado, o que foi que fez? Reclamou esse ladrão e disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não precisou ele descer da cruz para ser salvo. Ele já estava, com certeza absoluta, não tenho medo de errar isso. Você não vai estar escrito em canto nenhum, não. Mas não tenho medo de errar. Ele já estava, o nome dele já estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso que você não fique julgando as pessoas, não. Porque uma pessoa morreu e você não viu ela na igreja, não viu ela com a Bíblia, não viu pregando o Evangelho, não diga que ela morreu e foi para o inferno, não. Porque você não sabe, não. Deus é quem sabe. E a pessoa pode ter se arrependido na hora da morte, que a gente nem abrindo a boca para falar para as outras pessoas ouvirem, não deu tempo para fazer isso, mas ele pode, no pensamento dele, ter pedido perdão a Deus, e Deus sonda os nossos pensamentos, e se arrependeu e aceitou a Cristo. Então, Deus é maravilhoso. Não podemos sentar sobre nossa eleição, fazendo dela uma bela poltrona, que nos acomoda e nos faz ficar preguiçosos e ociosos. Por isso que eu sempre digo, tem muitos crentes que vivem como um personagem de uma música que tem aí de Raul Seixas, que ele diz que não quer ser, claro, com aquele que está sentado num banco escancarado, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Então tem muitos crentes que só vai para a igreja, depois dali não faz mais nada, não prega a palavra, nem onde está, nem onde anda, nem faz mais nada. Então esse é que está sentado num banco escancarado, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Nossa obrigação é pregar a palavra de Deus, pregar, quer ouça, quer não, a tempo e a fora de tempo, pregar até os confins da terra. Você está lembrado do começo, quando começou o Evangelho, que era entrando gente para a igreja direto, chegando direto, mas não saiu de um canto. Foi o que Deus fez no princípio, espalhou todo mundo, para que saísse. Por isso que o Evangelho chegou aqui em Paulo Afonso, chegou em todo lugar do mundo, senão não tinha chegado.
Então, nossa obrigação é de pregar a palavra de Deus, quer queira ouvir ou quer não. A eleição não é isso, a eleição é tomar posse da vida de Cristo em nossa vida e viver a realidade da glória de Deus nesse mundo de hoje. A eleição nos mostra que temos um cristianismo com propósitos. Diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, versículo de 8 a 10, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós. Não vem de mim, nem vem de você. Não, isso vem de Deus. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, meus amados, devemos entender que temos convicções e desafios da eleição em Cristo. Amém, louvado seja Deus. Segundo, nós somos sacerdócio real. O versículo 9 que eu li, só um versículo, está tudo lá escrito. Por isso que eu digo, deixe a Bíblia aberta e olhe se o que eu estou falando, se o que o pregador está pregando está de acordo com a palavra de Deus. No versículo 5, no texto, nós lemos: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como sacerdotes na nova aliança, temos livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Ele veio morrer na cruz do Calvário para ser o caminho para nos levar a Deus. Por isso que ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como sacerdotes de nova aliança, temos esse livre acesso. No texto deixa claro que podemos prestar um culto direto ao Senhor. Culto, como diz, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, sem a necessidade de intermediários humanos, sem que tenhamos a necessidade de um clero estabelecido acima de nós. O próprio Cristo é o intercessor e mediador. Ele faz essa ligação direta entre nós e Deus, entre Deus e nós. Podemos interceder pessoalmente pela nossa vida diante de Deus e temos o Espírito que habita em nós e nos auxilia nessa tarefa. Paulo diz aos Romanos: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo disse isso aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. Como sacerdotes, ainda temos a responsabilidade de abençoar o povo de Deus através de nossa ação coletiva. Nós temos essa responsabilidade. Por isso que nós temos que ter exemplos. Olhar para nós e não encontrar de que nos acusar. Apesar de ainda sermos pecadores ainda. Mas estamos devagarzinho, Deus nos ajudando e os pecados desaparecendo. Porque Cristo, quando vier, vai transformar aqueles que não foram chamados, vão ser lançados direto no lago que arde com fogo e enxofre. Mas aqueles que estão escolhidos por Deus, seus nomes escritos no livro da vida, esses serão transformados totalmente, santificados, e aí subirá com o Senhor. Portanto, devemos entender que temos convicções e desafios da eleição em Cristo. Se somos eleitos em Cristo, nós temos essa convicção, mas também temos desafios para cumprir com a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram escolhidos para ser povo de exclusiva propriedade dele. Santidade tem relação direta com a separação. Somos separados por Deus como Israel foi.
Hoje somos o Israel espiritual de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos aproximar cada vez mais de Deus. Temos que estar separados deste mundo, longe das idolatrias modernas, da moda, do corpo, das posses, dos status do conhecimento, do poder, do trabalho, das pessoas, das instituições e de tantas outras coisas. Não podemos servir a dois senhores, como nos afirma Jesus em Mateus capítulo 6, 24 e Lucas 16, 13, que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós não temos que ser idólatra de riqueza, de conhecimento, de muita coisa, não. Nós temos que adorar a Deus. Por sermos separados, somos ministrados diretamente pelo Espírito do Pai, o Espírito Santo, e somos tratados, lapidados, moldados para glorificar ao Senhor. Aleluia. Isso é o que está afirmado em João capítulo 15, versículo 2, quando Jesus diz: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, se você está parado, como diz, sentado numa cadeira com dentes escancarados, esperando a morte chegar, não dá fruto de nada. Aqui a palavra de Deus diz que o Senhor diz que vai fazer o quê? Vai cortá-lo. Quer dizer, cortar e jogar fora. Agora, se está em Cristo, vai produzir muito mais ainda. Isso nos dá ainda o privilégio de saber que vamos morar no céu. Portanto, devemos entender que temos convicções e desafios da eleição em Cristo. Em quarto lugar, temos a finalidade de proclamar as virtudes do Senhor. Todo crente, todo aquele que diz que é um crente em Cristo Jesus, tem a finalidade, tem a obrigação de proclamar a palavra de Deus. Deus vai dar as condições. Fomos salvos pela graça. Fomos alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus, vivificados pelo Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São os três, cada um com a função para nos deixar de acordo com a sua vontade. O verso 10 declara: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, antes nós não éramos povo de Deus, não. Aqueles que não são convertidos, não é chamado povo de Deus, não. Mas quando se convertem, quando aceitam o chamado de Deus, aí sim, aí são povo de Deus. Jesus, instruindo aos apóstolos, repassou-lhes esse conceito de serem proclamadores e abençoadores, dizendo: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de a graça recebeste, de graça dai. Diz isso em Mateus 10, capítulo 10, versículo 8. A Igreja de Cristo tem hoje o grande desafio de proclamar as virtudes de Deus ao mundo. Temos que falar do amor, da graça, da misericórdia, do perdão e da salvação que já há em Cristo Jesus. Portanto, devemos entender que temos convicção
convicções e desafios da eleição em Cristo Jesus. E para concluir, meus amados, vós, conforme diz Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por que você não está proclamando as virtudes de Deus? Proclamando a palavra de Deus. Pregue na sua casa, dentro da sua casa. Pregue aos vizinhos do lado direito e do lado esquerdo. Pregue na sua rua. Pregue no seu bairro. Pregue na cidade. Vá até os confins da terra. Faça como estamos fazendo aqui agora. Nós não estamos com condições de sair até os confins da terra, mas a tecnologia, a rede social, tem gente que assiste essa mensagem nos Estados Unidos, Pernambuco, Alagoas, Bahia, tantos e tantos lugares. E se você for passando, essa mensagem que você está recebendo hoje, se você passar para outras pessoas e pedir que elas também repassem para outras pessoas, essa mensagem se espalha e Deus atingirá o coração de cada um de vocês através disto, e a palavra de Deus transformará a vida de cada um. Diante desta verdade, nós devemos encher o nosso coração e nossa mente da convicção que somos eleitos de Deus em Cristo Jesus. E essa eleição é eterna e irrevogável. Somos sacerdotes da nova aliança. Isto é, temos livre acesso à presença do Pai em Cristo. Somos nação santa, povo separado por Deus para testemunhar nesse mundo e vivermos na sua eternidade no céu. Portanto, devemos ainda assumir a nossa grande responsabilidade, proclamar as virtudes do Senhor, que nos salvou em Cristo Jesus, a quem seja toda a glória, honra e louvor para toda a eternidade. Amém. Que Deus aplique esta palavra no meu e no seu coração, que nós possamos entender a verdade de Deus, porque senão nós seremos puxados pelas orelhas. Deus disciplina aquele que não obedece à sua ordem, os seus ensinamentos, o seu mandado. Então devemos servir ao Senhor. Não dobre os joelhos diante de imagem de escultura nenhuma. Pode ser um santo como Paulo, como Maria, como João, como Pedro, como tantos outros que eram apóstolos do Senhor e aqueles que converteram-se naquele tempo, mas deixa bem claro que nós devemos somente adorar a Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele nós não chegaremos nunca a Deus. Que Deus aplique esta palavra no coração de cada um que está ouvindo agora, que estarão ouvindo depois através da rede social, o Facebook, que não está sendo transmitido, o YouTube, que eu salvo no YouTube, e se der tempo, ainda tem 5 minutos, também no Instagram, porque o Instagram só faz até 1 hora, ainda falta 5 minutos, mas nós agora só temos a oração e os avisos. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo e Deus misericordioso, obrigado, meu Deus, por mais uma vez estar em condições, meu Pai, de proclamar a Tua palavra até os confins da terra, meu Deus. Ajuda, Senhor nosso Deus, a cada um dos que ouviram agora, dos que ouvirão depois nas outras redes sociais, em outros tempos, meu Pai, em outros dias. Prepara o coração deles, meu Deus, e aqueles que não foram ainda convertidos, que o Teu Espírito Santo que está conosco nessa parceria, para transmitir a Tua palavra. Eu apenas estou sendo um canal pelo qual o Espírito Santo está falando, para convencer a todos que ouvirem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo faça isso, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Isso é a vontade de Tua, meu Deus, para fazer isso. Dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador. E se for da Tua vontade, que amanhã possamos acordar novamente, vivos, pelo menos nas condições que estamos agora,
para continuar fazendo a tua vontade aqui. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Como sempre tenho dito, meus amados irmãos, este é um trabalho da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, aqui na minha residência, que é Rua Berlim, número 6, no bairro Amauri Alves de Menezes, conhecido como BNH, ao lado da Casa da Criança 5, aqui em Paulo Afonso, Bahia. As portas estão abertas para quando você quiser vir estar conosco. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, para a glória do seu nome, que dê um sono maravilhoso na presença dele. Em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, se Deus assim me permitir. Amém. Louvado seja Deus.